fica fazendo aí a live. Gente, essa semana tem entrevista a semana inteira, tá? Vamos trazer várias informações e hoje nós vamos falar sobre as nações aqui do Rio Grande do Sul. Mas tem muita coisa boa aí durante a tarde. Vai te conectando, vai compartilhando, vai participando, para a gente trazer cada vez mais informações para vocês. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul nós temos várias nações. Algumas, todas que eu conheço, cultuam Obá, e hoje é dia de Mãe Obá, sincretismo na religião católica Santa Catarina. Esse estado convizinho carrega esse nome dessa santa também, né? E que todo mundo quer ir no verão? Pois é, Santa Catarina, dentro da religião de matriz africana, aqui no sul, é regido, né, o mesmo santo que Mãe Obá, tá? Trazendo essa informação, a gente tem que entender um pouquinho sobre Obá, né? Orixá feminino, que tem na sua digina, né, na sua história, na sua característica, a força da mulher, né? E vocês viram o banner? Pois é, respeito, carinho, dignidade, vem acompanhando com essa palavra Obá. E é nome de um rio também em África. E daí nós vamos começar a falar sobre as nações aqui do Rio Grande do Sul, com o fio de Xangô. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, saudações tradicionais, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos e meu avô. Boa tarde, mãe Viviane, sua bênção. Que a mãe possa sempre nos abençoar e o pai também, né, filho? Com certeza, né? E já que começamos falando de Obá, né, mãe? É importante dizer que hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Né? Da não violência, adorei, da não violência adorei. contra a mulher. Né? Um dia internacional justamente criado a partir da Organização das Nações Unidas para uma proteção a essas mulheres guerreiras. E Obá representa muito isso, né? Esse empoderamento feminino, esse poder da mulher. Né? E também é considerada na nossa tradição a protetora de todas as mulheres. Principalmente quando se fala nessa mulher que precisa, mulher jovem, que precisa, né, ao mercado de trabalho, que muitas vezes já é mãe, com uma idade bem menor, essa mulher que acredita no amor, que essa mulher que acredita na maternidade, mas também acredita, e aí vai ter gente assim, maternidade, Mãe Obá, se era moça, que o apelido dela é moça, né, não foi mãe. Mas, na verdade, nós trazemos uma cultura que a gente embrasileirou. Existe essa palavra embrasileirar? Agora existe. Agora existe. Mas, na verdade, Obá, nós estamos falando de uma região de África, não é? Na verdade, Obá ele é um rio, né, da região da Nigéria, né? E aí, quando a gente fala de Obá, a gente também tem que dizer assim, ó, que a mitologia nos apresenta uma única versão de Obá. Mas Obá foi sempre moça? Obá viveu sempre com Xangô? Obá viveu sempre em Oió? Né? E aí a gente vai já entrando nas nuances do tema de hoje, né, das nações. Então, Obá é um rio turbulento, assim como Oiá é um rio, assim como Oxum é um rio. Né? E todas as Iabás, elas regem essa questão da água, da maternidade. Inclusive, hoje eu estou com a camisa da campanha Sagrada das Mulheres Águas, né, pela nacionalização do dia de Iemanjá. E quando a gente fala desse território de Obá, a gente está falando que ela viveu em um lugar específico, e este povo em específico trouxe essa cultura para cá, trouxe Obá para o Rio Grande do Sul, trouxe Obá para o Brasil e trouxe Obá para o mundo. E esse povo foi o povo Iorubá. Né? Então, esse povo acaba dando origem a duas nações principais que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul, que é o povo do território de Oió, terra de Xangô, né? E o povo do território de Ijexá, terra de Oxum, né? E também de Obocum. Então, aí a gente já consegue fazer essa correlação das nações, né, a partir da origem da onde eles vieram. Né? Então, nós temos aí do povo Iorubá, da Nigéria, a vinda de diversas divindades, e com eles aquilo que nós conversamos, nós chamamos de nações dos orixás. Né? E também de outras nações que vêm de outros territórios. Né? Eu vou dar boa tarde para a Gabriela, já estou boa noite, porque eu tenho entrevista hoje à noite novamente, tá? Sobre Josi. O pessoal que está falando do áudio, já pedimos aqui a alteração, porque nós estamos com o microfone de mão. Gente, microfone de mão é um inferno, mas a gente tem que trabalhar também com ele. A Josi, a Priscila Brandão, Renata, boa tarde. Kleber, boa tarde. Marlene, boa tarde. Tá, já estamos alinhando um pouco mais o microfone de mão e também a posição do microfone. Não se preocupem, tá? Logo a gente já entra nesse assunto aqui com vocês, já organizando isso, tá bom? Tu está em aberta. Já ajustou? Então daqui a pouquinho já volta aí o áudio melhor. Gente, quando a gente fala de um orixá, que nós falamos, né, da nação que ele é feita, aqui, o Fio já fez um apanhado,
vamos falar um pouco, sair de África, dos nossos rios, das nossas Iabás, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão das nações no Rio Grande do Sul. E aí já vamos para a polêmica, tá? Polêmica, e eu vou botar a perguntinha aqui para vocês antes de falar a polêmica. Vou botar aqui, quem é nação pura do Rio Grande do Sul? É bom, né? É bom o tema, né? Quem é nação pura do Rio Grande do Sul? Estou colocando a pergunta, tá? Para que vocês possam também palpitar. Tá ali participando, tá? Compartilhem, é um tema cultural, é um tema de conteúdo, com fio de Xangô, dentro das páginas Grande Axé, Donos da Noite, Batuque RS e Viviane de Ançã, tá bom? Estamos em todas as páginas, que essa é a ideia das entrevistas, poder trazer conteúdo, informação, que não só o jogo, né? O jogo é uma parte importante, mas ela não é a única dentro da nação. E isso é importante para o pessoal leigo, que às vezes quer mais jogo do que, né? Entender que isso diferencia. Por que eu vejo? Por que eu estou trazendo isso, nós trazemos nas nações, Fio, hoje? Eu vejo muita queixa das pessoas assim, eu joguei e o trabalho não fez efeito. Eu joguei e fizeram um trabalho com uma melancia. Eu joguei e fizeram para a Iansã com uma batata doce, e na outra casa fizeram com uma laranja, outra fizeram com uma maçã, outra... Gente, isso depende muito da cultura que tu traz dessas nações, né? Não existe, culturalmente não existe o errado. Existe o culturalmente herdado, são coisas diferentes. Tá certo, tenho inventado. A gente não vai dizer que não existe. Existe em qualquer né? lugar, né? Mas nós temos que saber que sim, existe uma cultura. Quem entende um pouco sobre cultura sabe que não podemos dizer que existem fatos que não são verdades, porque a cada dia se descobre um fato novo. Por exemplo, sempre se diz que o homem, e ainda só pela tradição da matriz africana, tá? Que o homem tem esse empoderamento, porque desde a época primitiva, estou trazendo coisas até de outras religiões, o homem seguia o papel de caçador, de defensor da matilha, da família, quando, né, bem primitivo. E a mulher cuidava dos filhos e da casa, né, e da prole. Hoje se descobriu no Peru arcadas de mulheres caçadoras. Então, se a antropologia está revendo os seus conceitos, culturalmente isso é dinâmico, né? Mas nós somos de uma religião de cultura mais tradicional. E eu deixei aqui a pergunta, né? Melhorou, Josi? Obrigada, Josiane. Quem é a nação pura do Rio Grande do Sul? Aí vem a bomba, meu Viana. Não existe nação pura. Não existe nenhuma nação pura. Na tua concepção, não existe nação pura? Na concepção é história mesmo. Então me justifica. Então vamos lá. Quando os negros vieram escravizados, né, homens e mulheres que foram sequestrados e escravizados na sua terra, os navios negreiros tinham algumas rotas que eles passavam, né, onde eles passavam recolhendo negros em Angola, passando recolhendo negros na Nigéria e também nos territórios do Togo e do Benin, né? A partir daí já começa uma mistura, né, de três povos de origens diferentes, muitas vezes no mesmo navio negreiro, sendo jogados numa mesma senzala, com tradições diferentes, idiomas diferentes, forma de se alimentar diferente e divindades diferentes. Ou seja, cada um desses povos trouxe consigo uma divindade diferente. E aí nós temos que nomear essas divindades. Quando a gente fala de povo banto, por exemplo, que é o povo da Angola, ele trouxe consigo uma divindade que é chamada Inquice. Inquice é a própria força da natureza. Tá, Inquice, para o pessoal que é leigo que está nos assistindo, isso é bom. Lá tem uma cultura lá, com o fio no Batuque RS, na Viviane de Ançã, tem a Inquice e a força da natureza. Então, se eu disser a força da natureza e Inquice, dentro da linguagem, é a mesma coisa. Da cultura banto é exatamente a mesma é da cultura coisa. banto. Depois veio um outro povo, isso no século XVI, no século XVII, em maior quantidade, o povo do território do Benin, ou do Daomé, né? Este povo é conhecido como povo Jeje, na língua iorubá, porque ele se denomina povo Fon, do dialeto Fombé, né? E com esse povo veio uma divindade de nome Vodun. E aí o pessoal vai lembrar do Pica-Pau, né? Que Voodoo é para Jacu. O nome Voodoo é baseado, na verdade, nessa deidade, nessa divindade chamado Vodun, né? E que depois acaba indo também para o Haiti e indo para outras regiões do mundo.
né? E, em terceiro lugar, no século já XVIII, em maior quantidade, o povo Iorubá. Este que traz os orixás que nós conhecemos e que fala esse próprio dialeto do país Nigéria. Então, automaticamente, cada um desses povos se influenciou entre si para criar aquilo que nós chamamos de nação aqui. Para exemplificar isso de uma maneira muito clara, para aqueles que são da tradição de matriz africana, vão reconhecer alguns desses nomes que eu vou dizer aqui. Leba, Avagã, Atimboá, Sobô, Averequete, Agué, Sapatá e Nanã. Se qualquer um de vocês aí cultua essas divindades, seja como qualidade, como sobrenome ou como divindade direta, você está cultuando Jeje. Porque essas divindades são de origem Fon, essas divindades são voduns e que acabam estando inseridos no nosso culto de orixá. Ou seja, a partir desse momento a gente já tem a mescla do culto de orixá e de vodum numa única nação. E aí eu lhe pergunto, mãe Viviane, qual nação que não cultua, vamos dizer ali, o sobrenome Sobô ou o sobrenome Agué entre Ossanha e Xangô? A senhora conhece alguma? É difícil. Não conheço ainda, porque eu conheço a minha, né, Ijexá. Então, eu não opino muito das outras, não. A grande maioria cultua esses sobrenomes. A grande maioria possui a Vagã como aquele que protege a frente do seu ilê, sendo um vodum. Então, esse elemento característico nos mostra a influência que cada um desses três povos tem em relação àquilo que nós chamamos de nação dos orixás. Essas diferentes tradições, que hoje se constituem num tronco de Jeje, Cabinda, Oió e Ijexá. Né? E depois nós temos uma vertente Nagô, que também é de origem iorubá. Né? Então, são essas quatro nações que têm na sua base, todas elas o culto de orixá. E que todas elas também cultuam esses voduns de uma maneira direta, mais intensa ou menos intensa. A presença do culto de voduns, do povo Jeje, ele é tão expressivo que a gente consegue perceber ele nas rezas, nas nossas cantigas. Por exemplo, quando a gente vai cantar para o Orixá Bará, na pancada Jeje, nós temos uma reza que é cantada da seguinte maneira. Olé baraiá vodum sanaboroleba, oia voduma do quere do curo, do quere vodum eleba. Nós estamos falando de um vodum, a reza é clara, e estamos falando de leba. E aí nós caímos numa falácia, num problema que é histórico no batuque. Ué, mas leba não é só do batuque, não é só da cabinda? Mas como todas as nações, ou a maioria, canta esse axé no seu xerê e reza para a leba. Por que há essa miscigenação, então, entre as rezas, sobrenome de orixás? Eu sei que estou sendo um pouco redundante, estou voltando lá atrás, mas porque realmente é uma cultura muito rica e que, para se entender, tem que muitas vezes voltar. Por que, então, se canta de nações diferentes no mesmo batuque? Bem, essa foi a maneira que os nossos ancestrais acharam de se organizar. Bem, uma organização cultural. Exatamente, uma organização tradicional, né? Porque hoje o conceito que a gente defende, ele vai para além de religião. Ele entra no conceito de tradição, né? É uma maneira de preservar aquela tradição. Então, de que maneira que foi possível construir essa relação? Né? Os negros se organizaram enquanto povo e fizeram uma amálgama, uma compilação do processo para que eles pudessem ter preservado os seus orixás. Por exemplo, o povo Jeje, que veio em menor quantidade, ele, para não abandonar aquilo que ele conhecia enquanto sagrado, ele prefere ter os seus voduns inseridos no culto a Xangô por similaridade. Algo similar ao que nós conhecemos como sincretismo religioso. Né? Esse sincretismo ele é feito internamente entre as tradições que foram constituídas aqui no Rio Grande do Sul. Então, cada um pega um pouquinho e preserva a de grande maioria. Né? Então, essa é a formação que o batuque acaba trazendo. Claro que, então por que tem as separações das nações? Porque cada uma das famílias conseguiu preservar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de cada um daquelas divindades do legado ancestral
que lhe foi concedido pela sua ancestralidade. Então, desde a vinda, desde a saída da senzala, esses negros em conjunto acharam uma maneira de perpetuação daquilo que era tão importante para si, e uma das poucas coisas que ele trouxe consigo de África, que era o amor à sua ancestralidade e amor aos seus orixás. Um abraço a Juliano Canedo, Alabê, né? Alabê, que tem só flora em Canoas, por isso eu não sei o endereço, mas sei que tem a só flora em Canoas. Um abraço a Juliano Canedo, dizendo muito bom o programa, parabéns, mãe Viviane, obrigada. E tu vais ver muitas dessas entrevistas por aqui, porque nós temos já essa parceria. Aliás, estamos ao vivo nas 3, né? 4 páginas. Deus só cresce, né? Que é o Donos da Noite, estamos ao vivo. Grande Axé, estamos ao vivo. Batuque RS, que é diferente do Batuque do Rio Grande do Sul, tá, gente? São páginas diferentes. E Viviane Jansan. Abraço ao Fio, Axé, Juliano Canedo. Um abraço, Juliano. Luciana Beatriz, obrigada por estar conosco. Gilmar, Dico Cruz, Renatinha Bastos. Tá vendo, Renatinha? Vai ter sempre assuntos diferentes. Hoje são sobre nações, aqui com Batuque RS. Amanhã nós vamos ter moda, né? Amanhã nós teremos moda às 14 horas. Minha produção está assim, um sei, outro não sei. Cláudia Azevedo, Sinara, Cleuzinha, melhorou o som, ok, Janaína. E podem ir participando, tá, gente? Márcia Fernandes Silva, não é a Márcia Fernandes, a outra, né? Está nos acompanhando. Já vão compartilhando aí, pessoal, para que essas informações... Não, tá bombando. Porque assim, todo mundo. Normalmente esse assunto mais cultural, Fio, cai o número de pessoas que assistem. O engraçado e o maravilhoso, e eu acho que isso mudou muito a nossa cultura, e acho que isso, e a astrologia é uma ciência que eu detesto, que isso é produtivo, nós temos mantido uma audiência. Então, o que isso significa? Que as pessoas não aceitam mais, é assim porque eu fui feito assim. Não, é assim porque meu ancestral trazia nessa sua história, desta forma, e sem só uma explicação mística, né? Porque a lua, o sol, a terra, que a carta tem muito isso, eu jogo carta, né, gente? Tem muito desse misticismo, mas tem que ter um porquê, tem que ter uma história, tem que ter, por exemplo, eu discutia com o Fio a questão da árvore genealógica religiosa, é isso, né? Que trouxe a história do Ijexá, nós conversamos sobre isso. Então, assim, eu pretendo falar especificamente sobre Ijexá, mas eu comentava com ele que eu era prima do nosso querido, falecido Jorge Verardi, que, aliás, nós tínhamos que falar com a Afrobras para saber como é que vai ser a festa da Oxum. Eu vi uma nota do... eu vi uma nota do... Ai... Eu vi uma nota que seria reduzida, seria sem tambores pelo luto de Jorge Verardi, mas que haveria a mesa. Eu preciso dessa resposta da Afrobras, porque não teria o toque, né, dos alabês pelo luto de Jorge Verardi, o que eu acho extremamente sério e correto, né? E eu aproveito para dizer que Viamão vai fazer, né? Viamão tem o dia 8 de dezembro como feriado de dia de Oxum, homologado já, e que nós faremos essa festividade no centro de Viamão, no dia 8, às 18 horas. E que aqueles viamonenses que quiserem se fazer presente, estaremos lá tocando Fio de Xangô de Viamão, vou ter gente aqui de Canoas, eu vou ter gente de Porto Alegre. Aí eu tô ficando assim, né, cosmopolita. Aqui eu tenho o Rui Fernando fazendo um comentário que eu vou ler. Rui, eu não vou tentar ler esse monte de palavra em Urubá, não. Tá? Depois o Fio pega ali o telefone que está com o Alex ali, vê. Eu observo que nem todos fazem reverência ao rei ou patrono de cada tradição. Vejo que na função litúrgica, a mistura das miscigenações molda-se a variação de fundamentos, agregados ao crescimento das funções religiosas. Se eu falei muito rápido, o pessoal pode ler nos comentários. Dá para o Fio ali ler esse monte de coisa em Urubá que não é para mim. Baba Fio, Axé. Baba Fio, Axé, Ibobô, Caô, Cabecia, lá, fia. Axé, Colofé, Onibabá. Obrigado, Fernando. Aí, é uma grande saudação. Nível, né? O cara escreve bem. Parabéns, Rui. E é isso que a gente quer. A gente quer poder trazer também aqui dentro de todas as páginas que estão participando a questão cultural. Isso é uma valorização da matriz africana. Não, nós estamos dizendo que Ijexá é melhor que Oió ou que Oió é maior que Jeje. Não é essa a ideia. É poder mostrar que nós temos uma cultura. A gente consegue sair um pouquinho daquilo que é de dentro do nosso quarto santo e passa a entender a nossa história. Isso sou eu, né? É muito importante a gente entender a nossa história. A gente tem que entender da onde a gente veio, né? Por que a gente veio, quem trouxe, por que há essa diferenciação no processo.
né? Porque senão a gente fica somente baseado em fazer canjica, em fazer amalá e dança de pé no chão. E esquece que esses povos que vieram escravizados para cá trouxeram uma comida, uma alimentação tradicional, uma forma de ver o mundo, uma forma de se vestir, e tudo isso resulta naquilo que nós cultuamos no nosso dia a dia. Ou seja, a gente não usa branco à toa, a gente não, a maioria das tradições não come arroz com galinha, não come à toa, porque é uma forma de ver o mundo. Então essa relação histórica, ela é muito importante para que a gente consiga cada vez mais consolidar nosso processo litúrgico, nosso processo tradicional, e consiga inclusive combater uma série de intolerâncias através do próprio conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, que a gente entende aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, por que a gente faz, como é que o nosso ancestral fez isso, a gente consegue inclusive fazer esse rastreio genealógico de saber, eu faço isso porque o meu pai, que é o Lúcio do Oxalá, faz, porque meu avô, que é o Paulão do Ogum, fazia, porque o Guaraci do Ogum fazia, porque a mãe dela, Tia Pana, fazia, e eles todos são descendentes desta tradição. E a gente consegue fazer inclusive esse rastreamento. Mas para isso ele tem que se apropriar dessas questões, assumir, enquanto povos tradicionais, que nós temos uma cultura, que nós temos uma história e que nós temos um legado para preservar e defender. Isso a gente precisa sempre enaltecer. E como tradição, né, eu acho que é bem importante nós trazermos aqui, e vou trazer, claro, a minha parte da tradição, né, a famosa limpeza de final de ano. Vou fazer a parte de tomar uma aguinha, tá? A limpeza de final de ano que vai ocorrer nos dias 4, 5 e 20. Essa senhora aí sou eu, de branco, tu falaste de branco, eu me lembrei da limpeza. Reverenciando o ano que nós estamos entregando de Chapanã para Iemanjá. Então, você que vai realizar a limpeza aqui na casa de Iansã, 4 e 5 com hora marcada, tá? E no dia 20 de dezembro estamos abrindo mais uma data, que é um domingo. Muita gente está recuperando horas de trabalho, coisa e tal, então você pode agendar. Sempre, aqui tudo com hora marcada, com ou sem Covid, tem hora marcada, tá? E além disso, vocês viram a distância hoje que a gente está cuidando, tanto que me incomodaram com essa história, apesar de eu estar imune, mas enfim, né? E também vou trazendo aí para vocês esse convite, se você quiser um patuá diferenciado, se você quiser uma organização diferenciada para a sua segurança, você já vai ganhar a guiazinha. Não está com a guiazinha aí à mão ou já está no quarto santo as guiazinhas, Ana? Não tem uma... Está no quarto santo, não posso trazer para vocês ainda, que já iniciamos a preparação, tá bom? Mas temos as especiais, isso mesmo, pode botar aqui. As especiais, que é um presente, que é uma proteção para casa mais discreta. Isso você tem que combinar aqui através do WhatsApp. 99641-3434, que são as seguranças que você pode prepará-las aqui individualmente. Fora isso, todas as pessoas que fizerem a segurança vão receber uma guiazinha com patuá para o ano de Iemanjá, realizadas no dia 4 e dia 5. Eu não estou colocando a foto da preparação, não estou colocando... por respeito a uma tradição da minha matriz africana, tá? Minha mãe não colocava, e eu sou adepta a isso, de não expor o fundamento dentro das mídias sociais. Se eu nunca fiz na TV, não vai ser agora que eu vou fazer, né? Então, não adianta, eu sou de Iansã, gente, não adianta. Então, assim, estão sendo preparadas, tanto que eu não tenho aqui, podia ter, né? Mas não tem nem fake, eu tenho aqui, todas estão sendo preparadas para o dia 4 e dia 5, com hora marcada, tá bom? Que é um ritual, a limpeza final de ano não é um maquilanche feliz, é um ritual realizado em todas as casas que exige uma preparação. Estou correto? Corretíssimo. Ok, então não estou tão louca assim. Na minha nação, já que estamos falando de nação Ijexá, sou filha de santo de mãe Miguela de Bará, Agelu, que é viva, a minha história viva. Uma das mais velhas viva ainda. É, né? Querida, minha mãe ama ela. Na Rua Outeiro, tem avenida na Rua Outeiro, no Partenon, 113, mesmo número da minha casa aqui, que é Gávea, no Partenon, 113. Foi uma feliz coincidência, né? Então, sim, que foi filha de Miguela de Xangô. Nossa, é que quando eu falo do meu ancestral, me emociona ainda, sabia? Eu acho que isso é um carinho, né? Mãe Miguela, filha de mãe Jovita? Filha de mãe Jovita. Mãe Jovita, mãe Miguela, mãe Jovita. Sempre que eu trago sempre o nome da Miguela como Xangô. Filha de Pai Hugo. Filho de Pai Hugo. Quê? Segunda vez que eu troco, né? É que eu fico emocionada. Vou fazer o quê se eu amo a minha mãe Miguela de Bará? Eu amo a minha mãe de santo. O pessoal assim, mãe, tu és filha de uma senhora com muita idade.
é o amor que eu tenho. Gente, eu tenho que fazer a obrigação por esses dias. Eu primeiro espero pela autorização dela, apesar de ser liberada de faca. Eu não faço sem a minha mãe de santo. Mas essa é a tradição, né? É isso que a gente chama E de filha da tradição. Jovita, isso. Filha da Jovita chegou, desculpa. Isso que a gente chama de tradição, né? É enaltecer aquilo que aquele mais velho te passou. Então... Não consigo! Porque muitas vezes as pessoas elas começam a criar um processo diferente. E o erro está justamente nisso, né? Quando a gente começa a criar um processo diferente daquilo que quem veio antes de nós acaba produzindo, né? Tem pergunta. Pode Adoro! mandar. Adoro! Obrigada, Juliano. É contigo, eu só estou entrevistando. Até porque eu respeito a posição dos alabês, tá? Eu acho assim que cada um... Lá vem eu acho. É que eu estou com uma situação um pouco difícil, eu estou com um filho um pouco doente, então eu acabei de jogar e eu fico um pouco mais sensível. Sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa emotiva. Obrigada pela colinha. Qual a importância... Juliano Canedo, tá? Qual a importância das cantigas que se assemelham com algumas rezas? Tem mais. Exemplo, a reza de Bará, que é cantada no candomblé também. Não vou tentar, tá, Juliano? Tinha que estar aqui para cantar. Mas Barabom, enfim. Isso. E nós cantamos aqui. É a mesma cantiga. Há tradições que se permeiam entre si quando se fala de orixá em sua totalidade. Arrasou, Juliano, com a pergunta aqui, hein? Parabéns. Fera. Eu sou fã desse cara. Ó, Juliano, ganhou mais um fã. Tá bom. Vai anotando aí. Bem, primeiro a gente tem que pensar em um dos fatores, né? Um dos fatores é que quando a gente fala de candomblé, e fala de candomblé de Queto principalmente, a gente está falando de um povo que também veio da Nigéria, de um território diferente, né, do povo que veio para cá, que na maioria foi o povo da região de Ijexá, regido por Oxum, e o pessoal que foi do candomblé de Queto foi da região de Alaquetu, regido por Oxóssi, né? Mas são povos do mesmo território, ou seja, é muito normal e natural que muitas cantigas, né, sejam comuns nas duas tradições. Afinal, a gente é do mesmo país, a nossa origem é o mesmo país. Então, automaticamente, seria estranho se nós não tivéssemos nada de comum, né? E aí, ao longo da própria formação da tradição, como cada tradição, cada família conseguiu construir seu ritmo, a sua perpetuação das palavras, afinal de contas, a gente está falando de um dialeto que ele praticamente não existe no Brasil, a não ser pela perpetuação das casas de tradição de matriz africana. Lembrando que o homem e a mulher que veio escravizado, ao falar o seu idioma, muitas vezes ele apanhava, ou tinha sua língua cortada, ou morria. Então essa perpetuação ficou prejudicada nesse processo, bem como, quando a gente fala dessas rezas que são comuns, e que são de muito tempo, eu acho que nos demonstra a nossa matriz comum. Né? O problema, na minha avaliação, é quando a gente começa a buscar axés que não eram há 20, 30, 40, 50 anos atrás cantados aqui e passam a ser cantados. Inclusive a gente tem um trabalho no Batuque RS, está lá no nosso canal do YouTube, de todos os axés que nós conseguimos com a equipe identificar que são comuns nas duas tradições. E a gente consegue perceber uma variedade de axés que são comuns, que a gente consegue encontrar lá na gravação do Abelardo, que é uma das mais antigas, se não for a mais antiga registrada hoje, né? Cantigas que são comuns para orixás diferentes, inclusive, entre candomblé e batuque. Mas isso não tem nem como a gente dizer qual dela que está certo. Né? Há uma grande polêmica, por exemplo, no axé de Bará, que algumas famílias cantam para Iemanjá, outras famílias cantam para Bará. Como é que nós vamos dizer qual que está certo? Eu acho que a família ela tem autonomia de preservar e perpetuar aquilo que o seu mais velho lhe passou, e não nós a desconstruir esse processo. Né? Então isso faz parte da questão. Eu vou fazer, porque vocês estão falando de cantigas, estou Juliano aqui, e eu vou convidar. É que o Juliano, eu sei que ele tem uma flora em Canoas, então ele tem dificuldade de horário. Ele já nos passou essa informação, porque ele já foi convidado, inclusive, para participar de um outro projeto, aqui, né, com a Casa de Ançã, e ele, né, tem a flora. Mas acho que é tão importante se nós tivéssemos também estou te convidando, porque esse nosso espaço aqui é comum, né? Claro, claro. Batuque RS. Um alabê, pode ser o Juliano, se tu tiver essa disponibilidade,
para poder ilustrar essas coisas que a gente está discutindo. Apesar que nosso tema hoje é nação, não significa que seja o mesmo semana que vem. Mas se tu quiseres, a gente pode fazer, pode ser produção. É possível? Temos equipamento para isso? Ótimo. Então, tem que perguntar, né? Não, a técnica não dá. Para que a gente possa até realizar um trabalho mais aprofundado nesse sentido de orientação. Fica feito o convite, o Juliano já está colocando muito bom, gratidão pela explicação, por tua sabedoria, meu irmão. Sou seu fã também, ele já tinha colocado eu que sou fã do Fio. Ótima explicação, muito bom. Obrigada, Juliano, pela participação. Fica o convite antecipado a você que participou hoje. E também algum alabê, vocês aí têm tantos alabês, e aliás, meus parabéns aos alabês, que trazem essa tradição viva, né? E aqueles que administram grupos de alabês e escolas de alabês para poder realmente não ser só uma réplica de moralidade sem tradução histórica e sem sentido. Tem mais uma pergunta ainda, se tu pode fazer um apanhado mais objetivo agora, já que nós falamos, né? Ijexá, Rainha Oxum. Isso. Oió. Oió, Rei Xangô. Cabinda. Xangô. Jeje. Chapanã. Temos mais uma nação. Oió, Cabinda, Jeje, Ijexá. Ajuda a produção. A produção conta Teria contigo. um Nagô, mas não tem um rei identificado. Eu não quis trazer o Nagô porque... Isso, não tem um rei identificado, porque e aí uma hora a gente pode falar sobre essa questão de genealogia, porque o Nagô tem duas origens possíveis, né? Uma nós temos da descendência da princesa Emília de Oialajá, que os descendentes de princesa Emília que ficam em Rio Grande, eles se denominam Nagô, e os descendentes de princesa Emília que vêm para Porto Alegre se denominam Oió. Então nós temos essa separação do Nagô. E depois nós temos um outro Nagô que ele é muito mais próximo ao Candomblé. E esse eu ainda não... Boboquexá é uma nação? Boboquexá é o nome que o Jorge de Oxalá, falecido saudoso pai Jorge de Oxalá, dava à sua família, e não a uma nação. Né? Então ele deu o nome à sua família, e os descendentes se consideram Jeje, Nagô, Boboquexá. Não como uma nação, então. É importante o pessoal colocar, porque é uma família. Isso, com a construção histórica, você acaba se perdendo e procurando onde está a nação Boboquexá. Mas é que nem que a gente colocar, por exemplo, família Lajá, né? Vamos pegar um sobrenome de Inhansã na sua referência. Né? Então, a mãe Viviane de Inhansã é Ijexá Lajá, ou Ijexá da família Lajá. Daí todos aqueles descendentes vão usar o Lajá como uma referência. Não é o nome da de casa. minha mãe, tá? Não, só para deixar o claro exemplo, aqui. pessoal. Aqui é um exemplo. Né? Então, todos os descendentes passam a usar aquela nomenclatura para se referenciar àquela casa matriz. Como a gente consegue perceber no Candomblé, por exemplo, o Opoafonjá, a Casa Branca, o Tumbajussara, todas são referências a uma casa e não uma nação. Né? Casa Branca, por exemplo, a Opoafonjá culto a Queto. E tem o Opoafonjá da casa de Queto. Essa é a relação que nós temos com o Boboquexá e que muitas vezes é mal interpretado por aqueles que seguem. Aliás, má interpretação é falta, muitas vezes, de espaço para explicação, não é isso? Com certeza. E a gente tem que trazer essa defesa. Bom, gente, é interessante, é importante, a gente tem que construir essa história, tem que ter... Esse vídeo vai subir para o YouTube hoje? Sobe para nós, sobe para o Batuque RS também. Sobe. Então você vai poder acessar nosso YouTube, o YouTube da Viviane de Inhansã e Viviane de Inhansã TV e do Batuque RS. youtube.com/batuquers. E estaremos aqui na quarta novamente, Alex. Sim. Você? Então você pergunta para ele, porque ele trabalha com a gente. Jean, Alex, eu hoje estou batizando as pessoas. Batizei até minha avó de santo, o que tu quer? Eu quero. Mas é que eu não posso, e tudo tem seu motivo, né, gente? Tudo tem seu motivo. Eu nasci ontem nessa terra. Quarta? E aí fica esse convite, então, de repente, a gente conseguir ilustrar, mas nosso tema não será bem nações, tá, gente? Quem sabe essa história de cantigas, itãs. Se vocês quiserem, mandem nas nossas observações, nos WhatsApp. Coloca o WhatsApp do Fio para mim, que aí o Alex, que não é Alex. Quem é Alex? Aí mandem sugestões até dos temas que a gente pode abordar aqui, né? Para a gente aprofundar. As Valérias. Eu tinha 5 filhos de santo que entraram na mesma época, porque aqui eu trago por leva, né? Eu não assim, cada um que vem, entra e faz obrigação. Eu faço barcos, né? Sim. Faço barcos. E aí entraram 5 pessoas muito parecidas, assim, arquétipos parecidos. Eu botei todo o nome de Valérias. Então eu chamava uma, eu via assim, tá resolvido o assunto. Entendeu? As Valérias.
Meu Deus do céu. Mas isso é um facilitador. Imagina se é aquelas famílias que usam o sobrenome do orixá para chamar a pessoa. Vai lembrar nome de santo, assim. Também é complicado, né? Mas esse eu já me poupei. Tá bom, gente? Quarta-feira, então, Batuque RS, Grande Axé, Donos da Noite, Viviane Dilson, meu Deus do céu! E com fio de Xangô na quarta-feira. Fazer um banner aqui, né? Fazer um banner de todas as mídias. Mas esse é o projeto que a gente tem de trazer informação, cultura, porque até que eu não estou vendendo nada, né? A gente está traduzindo a nossa história. Trazendo informações, cultura, oralidade, aquilo que muitas vezes se perdeu na nossa ancestralidade, que a gente hoje tem um compromisso de repassar todo esse conhecimento. Obrigada por esse momento da tarde, senhor. Eu que agradeço, mãe Viviane. Até a próxima quarta-feira. Um grande axé. Sigam o Batuque RS, se inscrevam no nosso canal e qualquer coisinha estamos à disposição. Gente, eu vou agradecendo também, tá? E é importante, Pai Ricardo Chapanã está de obrigação domingo, ele vai me matar que eu não sei aqui. Obrigação Pai Chapanã, espero estar presente, eu estou de plantão aqui, né? Enfim, mas espero estar presente. E também um abraço à mãe Ieda e ao seu Sete, que também está com algumas obrigações para segunda-feira. Eu pretendo estar presente com vocês, irmãos. Não sei se eu poderei. Se eu poderei, estarei. Tenho certeza que hoje a gente tem alguns trabalhos aí que vai se levantar esse assunto. Se não for possível, se for vontade dos orixás, aí eu me recolho à minha bacia, né, religiosa, porque é assim que se faz religião, com respeito e dedicação, tá bom? Gente, amanhã... Não, hoje às 19 eu estou aqui de novo? Não, quem sabe é a Ana que cuida da minha vida. Sim? Estarei aqui às 19? Olha quem falando, a Dona Noite, tu que sabe? Não, não é eu que sei não. Então tá, às 19 horas está aqui então. Programa sobre uma nova ótica e sobre um novo tema. Então às 19 horas, Viviane Dilson vai estar com você, junto com Grande Axé, junto com Donos da Noite e Batuque RS às 19 com conteúdo novamente. Até daqui a pouquinho. Um grande axé a todos.